Ei, seu Val... Começar. É, tá doidinha. Pode começar. Boa noite, então, pessoal. Com muita alegria que a gente está aqui no domingo de carnaval, celebrando a alegria espiritual de estar aqui nessa casa, com os nossos amigos, companheiros, encarnados e desencarnados, né? Hoje eu escolhi um tema que é a regeneração planetária na prática. Eu dividi o estudo mais ou menos em 3 partes. Primeira parte, a gente vai estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre a transição planetária. A segunda parte, eu vou trazer umas sugestões práticas para a gente ajudar na nossa evolução espiritual e na evolução do planeta. E, no finalzinho, eu vou fazer uma meditação com vocês, né? Uma vibração para a gente colocar em prática aqui, tá bom? Queria mais uma vez ressaltar que aqui a gente está aprendendo juntos, né? Quem faz a palestra é quem mais precisa, que precisa aprofundar no assunto, e aí vai ser um prazer hoje dividir com vocês. Para a gente começar, dizem que o ano começa só após o carnaval, né? Há controvérsias, mas a gente esse ano está começando mais cedo, o carnaval já está aí, e com esse ano fresquinho de 2024 batendo a porta, né? E aí eu queria deixar essa mensagem para a gente: recomeçar bonito é para já. Seja de pedras, flores, sol ou chuva fina, caminho foi feito para caminhar. Então, quando a gente trata desse assunto da transição planetária, às vezes traz um certo aperto no coração, pelo menos para mim traz uma certa angústia, às vezes medo, mas o recomeço, né? É muito importante esse recomeço, esse momento do agora. E quando começa um ano, geralmente a gente constrói metas, objetivos, que são importantes. A gente das nossas metas espirituais. Então, vamos aproveitar esse de recomeço aí para a gente refletir com mais intensidade sobre isso. Nessa primeira parte, eu estudei, tirei muitos dados da página da FEB sobre a humanidade e regeneração. Como a gente sabe, no Espiritismo, na visão do Espiritismo, nós estamos na transição planetária, que ela tem algumas características marcantes, como acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, presença de convulsões sociais e morais e alterações na estrutura geológica e atmosférica do planeta. Então, de acordo com as imagens aí que eu coloquei, né, a gente vê esse grande desenvolvimento, tecnologia, empresas, desenvolvimento científico, mas, em contrapartida, a gente ainda tem muitas questões sociais, conflitos morais, problemas de natureza geológica, atmosférica no planeta, que o homem, com toda a sua inteligência, determinadas questões, ele ainda não consegue controlar. E essas questões, muitas vezes, vão nos trazendo inquietações, né? Por exemplo, essa foto aí foi de uma notícia que eu tirei, que desde 1902 até 2022, por volta de 136 milhões de pessoas no Brasil já foram afetadas por desastres naturais. A gente tem as questões ambientais, atmosféricas, como a preocupação em relação à cidade de São Paulo, o seu nível de poluição muito intenso. Então, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, a gente tem questões muito sérias que a gente não consegue controlar. Então, o que a gente observa nesse momento de transição planetária? A presença intensa ainda do sofrimento humano, né? As angústias, os medos, problemas de depressão, ansiedade, vários problemas relacionais. Então, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer.
Mas a boa notícia é que o reinado de paz ainda se estabelecerá na terra. Então, todo esse processo de mudança que a terra vem passado, existirá uma acomodação gradual. A atual geração, ela desaparecerá gradualmente do planeta e uma nova lhe sucederá do mesmo modo. Por quê, gente? Para que os homens sejam felizes aqui na Terra, é preciso que somente povoem aqui espíritos bons, aqueles que realmente têm o desejo e fazem o bem, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, chegará um tempo que o quê? Haverá uma grande saída de espíritos do planeta, né? Para que possam chegar outros com mais sensibilizados para o bem e realmente o planeta possa evoluir. Aqueles espíritos que praticam o mal pelo mal serão excluídos. Os refratários ao bem irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores e outros em raças atrasadas, equivalentes a mundos inferiores. E aí, esses que forem para raças atrasadas, eles vão levar o que eles já têm de conhecimento, o que eles já têm de bom, para ajudar os outros a evoluírem. E vai ser chegada a era da regeneração, né? A regeneração, ela não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região ou povo, ou uma raça. Ela trata de um movimento universal que se opere no sentido da progressão moral. Então, a gente querendo ou não querendo, nós já estamos na transição planetária e todos nós, né, todo o planeta vai passar por esse processo. E chegada a regeneração, o que a gente vai encontrar? Um momento de mais felicidade, harmonia, paz entre as pessoas. Então, na humanidade regenerada, o que a gente vai observar? É uma equiparidade entre o progresso intelectual e o moral. Então, a gente viu que a parte intelectual, científica, tem se desenvolvido bastante, mas a parte moral, ela ainda está muito a desejar, né? E com isso, o espírito ele acaba tendo uma vida desarmonizada. Por exemplo, uma pessoa que tem muito conhecimento, o conhecimento ele é poder. Se ela tem esse conhecimento, mas ela não tem a sua parte moral desenvolvida, ela vai usar ela pode usar desses seus recursos para o mal. Por exemplo, a questão do narcotráfico no Brasil. A gente vê que é uma condição difícil de se controlar, existe uma inteligência imensa por trás, mas não tem essas pessoas, não tem o lado moral ainda bem desenvolvido, né? Então, assim, eu achei maravilhosa essa foto, as nossas duas asas, né, da intelectualidade, da moralidade, desenvolvidas, equilibrando, trazendo harmonia para o nosso ser. O desenvolvimento, o progresso intelectual, ele se dará nas diversas áreas do saber, trazendo bem-estar à humanidade como um todo, o planeta como um todo. E o progresso moral será no sentido da fraternidade, da caridade, da bondade. Mas todo esse processo de progresso, esse duplo progresso, não ocorrerá sem oposições de ideias. E isso a gente já tem visto claramente, né, gente? Sem comoções sociais, fazendo surgir conflitos e perturbações, mas de natureza temporária. É tudo que a gente espera, né? Eu acho que é para pegar essa frasezinha, pelo menos eu dá vontade de pegar essa frasezinha e colocar na porta do guarda-roupa para lembrar que tem uma natureza temporária, que tem hora que é difícil, fazendo restabelecer o equilíbrio. Então, essas comoções sociais, esses conflitos de ideia, a gente tem visto com frequência. Tem até um livrinho do Andrei Moreira, que é? Cores de papel, uma coisa assim, eu esqueci o nome, que eu já trabalhei com as crianças, né, das cores, porque os conflitos de ideia, né, se eu sou vermelho, eu defendo o vermelho, o outro está contra mim, então a gente ainda observa bastante isso. Na oposição de ideias também, a gente vê o seguinte, que surgirão os graves acontecimentos preditos e não
da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos puramente materiais. Então, a gente já vê problemas sérios acontecendo, né, guerras, devido a esses conflitos de ideias, né? Os cataclismos foram consequência do estalo de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, e sim os da humanidade. Então, a gente vê realmente essa questão das relações humanas bem conflituoso. E aí, diante de todos esses desafios, muitas vezes as pessoas se desarmonizam, né? E, junto à agitação dos encarnados, somos sem influência dos desencarnados, tem as questões das catástrofes da natureza, estabelecendo a desarmonia, e ela vai ser melhor administrada ou eliminada considerando a melhoria intelecto-moral existente. Então, a gente vê hoje em dia, assim, muitas pessoas que estão se desequilibrando, né? Às vezes é difícil para a gente mesmo, com tantas notícias, com um momento, assim, bem desafiador, a gente não se deixar levar, a gente tentar manter esse equilíbrio para a gente caminhar. Então, assim, tem a questão que pesa também sobre a influência espiritual sobre nós, né? Quando não estamos muito bem sintonizados. Isso aí todos nós passamos. E aí, a solidariedade, ela vai vir como um instrumento de paz. Para a gente chegar lá no mundo regenerado, a questão moral, ela vai ter que melhorar muito. E a solidariedade, ela vai ser um instrumento. Então, à medida que o caráter do ser humano se aprimora, a solidariedade, a cooperação serão utilizados como instrumento de paz e progresso, né? Aí eu achei também muito bonita essa foto aí. Quem doa oferece muito mais que solidariedade. A paz, o amor, a educação, o respeito, a saúde, a alegria, o carinho, a esperança, a dignidade. Acho a coisa mais linda a pessoa assim ter dignidade. E aí a gente pode construir isso em pequenas atitudes no nosso dia a dia, né? A gente já tem isso como foco, sabendo que isso aí vai ser um passo para se ter evolução espiritual. E a humanidade regenerada? A humanidade tornada adulta, ela tem novas necessidades, aspirações mais vastas, mais elevadas. Ela compreende o vazio em que foi embalada, a insuficiência das instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas. Então, gente, à medida que a gente evolui, a gente ainda está num estágio muito material, né? Para satisfação material, para satisfações pessoais. E à medida que a gente evolui, a gente vai desapegando um pouco disso e tendo outros interesses, né? Às vezes, as pessoas têm, se ela tem um problema, uma dificuldade, ela se apega àquilo ali e acha que é a maior dificuldade do mundo, mas às vezes ela não consegue olhar para o lado e ver o seu irmão que está passando por um problema, às vezes, muito maior, mas ela, às vezes, não é capaz de se sensibilizar, não é capaz de derramar uma lágrima pelo irmão que está ali passando uma dificuldade, né? Então, acho que nesse ponto são coisas que a gente tem que melhorar muito mesmo. E é por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas em busca de novos horizontes. Gente, essa força irresistível é tudo que eu quero. Mas até lá a gente vai ter que trabalhar muito. Na humanidade regenerada também, o sentimento de espiritualidade estará fortemente presente, inevitavelmente, pois somente o progresso moral pode assegurar os homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Então, semana passada, né, o Mário falou sobre a inteligência espiritual, que foi muito bacana, e eu tenho visto, assim, para mim, como que essa ferramenta de inteligência espiritual ela está sendo cada vez mais necessária, né? E eu falo assim que é uma felicidade ver os nossos filhos, as crianças poderem já
tendo essa ferramenta desde pequenininho, porque ela será cada vez mais muito necessária. Na humanidade regenerada também, a gente tem, né, desde agora a gente tem o evangelho como referência a ser utilizado para crescimento moral. A pessoa ela deve se esforçar para ser um bom trabalhador, mas não é só um bom trabalhador, tipo, eu vou para a casa espírita realizar um trabalho. É um bom trabalhador na sua própria vida. O que que é? Valorizar todos os elementos que são colocados em seu caminho, que é difícil, né? Às vezes a gente tá tudo ótimo quando tá tudo bem, mas surge uma pedra no caminho, a gente já desestrutura. Então a gente valorizar isso, tentar ter a consciência de que é para o nosso crescimento, respeitar as possibilidades alheias, que é difícil também, que entra a questão da alteridade, que a gente saber lidar com a diferença, com o jeito diferente do outro, é difícil na convivência, mas a gente sempre buscando assim o nosso evangelho, o nosso mestre Jesus como exemplo mesmo. E outra coisa, né, gente? A gente também tem aquela humildade de entender que a gente não é perfeito mesmo, que aqui na Terra ninguém é perfeito, que todos nós estamos passando por esse processo e que a evolução, ela não dá saltos, né? A gente caminha um pouquinho e tem hora que a gente fala assim, nossa, agora eu já estou até piorzinho um pouquinho. Aí você vai lá e tum, leva um tombão, aí você pula, se levantar, vai, recomeça. Aí vai dar de novo outro. Então, assim, é um processo contínuo. Na humanidade regenerada também, a gente vê que mudanças positivas acontecerão em todas as áreas do conhecimento, inclusive em relação às ideias religiosas, diminuindo o antagonismo, né? A gente está num momento que tem existido bastante antagonismo na área da religião também. Observaremos tentativas de reformas úteis que comecem a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, sendo a vida impregnada dia a dia de sentimentos mais humanos. Então, assim, eu particularmente acho tão bonito quando eu vejo uma notícia de pessoas de diversas religiões se unindo para um fim maior, para fazer o bem para alguém, para uma comunidade. Eu acho isso maravilhoso. Boa noite. Aí, na humanidade regenerada, os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a considerar-se membros de uma grande família. Não só os preconceitos de raça, né, gente? Que a gente tem preconceito de tudo quanto é jeito, preconceito de gênero, preconceito da imagem corporal, gordofobia, preconceito contra pessoas deficientes ou capacitistas, preconceito que não falta. Então, à medida que essa humanidade ela evolui moralmente, a gente vai vendo a diminuição desses preconceitos, vão se enfraquecendo, né? E olha que bacana, a gente se considerar membros de uma grande família. Se eu sei que eu sou essência divina, filha de Deus, meu irmão também é. Todos nós estamos conectados. Aquilo que afeta o meu próximo, ele também me afeta, né? Então, a gente se considerar como uma grande família. Quantos problemas não seriam resolvidos se a gente já tivesse essa consciência? E agora, vou falar um pouquinho aqui na parte prática. Estamos na transição planetária. E agora, José, o que fazer, né? A gente já sabe que a gente já está aí, mas cada vez mais a gente está tendo sinais claros dessa transição. Para auxiliar, eu trouxe esse livrinho aí, que é Acompanhando a Transição Planetária, da Sarah Nousiainen. Acho que é isso, Irineu? Sabe? Esse livrinho, gente, eu ganhei tem mais ou menos uns 15 anos, lá em Belo Horizonte, numa casa espírita que eu participava. Muito bom, eu tenho esse livrinho aqui, um tesourinho que eu tenho. Ele fala o seguinte: os ambientes psíquicos da humanidade se encontram saturados com energias perturbadoras, agressivas, quando não lascivas, em sutis, mas poderosos processos de influenciação. Então, a gente tem sentido esses ambientes psíquicos cada vez mais
pesados, saturados, né? Então, ele vai dando sugestões nesse livrinho do que a gente pode fazer para a gente estar mais harmonizado com a gente mesmo, com o planeta como um todo. Boa noite. Então, vamos ver algumas sugestões, né? Sugestões práticas se tratando da gente mesmo. Por mais que a gente esteja aqui coletivamente, a evolução espiritual será de cada um vai ter que tratar das suas questões, né? Eu estou casada aqui com o Francisco, mas ele vai ter que cuidar das questões dele, de evolução dele, e eu das minhas. Então, vamos falar um pouquinho dessas questões pessoais. Autoconhecimento. A gente viu lá que é fundamental para a nossa evolução e evolução do planeta o desenvolvimento moral. E como é que a gente vai conseguir esse desenvolvimento moral? Se tratando da gente, o autoconhecimento. A gente só vai saber aquilo que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, se a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento aí pode vir de diversas formas. A gente pode participar de estudos que tem na casa, inclusive tem o estudo da Joana de Ângeles, aqui com o Heraldo, o estudo do Evangelho. Leituras, livros edificantes. Através da arte, a gente pode trabalhar o autoconhecimento, se conhecer melhor. Terapia, né? Vários tipos de trabalho a gente pode fazer para ter o autoconhecimento. Mas, em primeiro lugar, a predisposição de querer olhar para a gente mesmo. Que isso é difícil, né? Facilidade para a gente olhar para o outro e falar, não, mas o outro é assim, 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 assim. Mas olhar para a gente é difícil. E reconhecer e admitir que a gente tem os defeitos. A segunda sugestão é a gente praticar o bem. E Jesus disse, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade aqui? A maldade, a injustiça. Infelizmente, a gente tem visto muitas notícias, né, de maldade, o mal praticado simplesmente pelo mal. Então, o amor de muitos esfriará. E esfriando o amor, a fé também se fragiliza. Então, assim, a gente colocar como foco na gente a importância de praticar o bem em pequenas ações que sejam no nosso dia a dia. Terceira sugestão, praticar a amorosidade. O amor é o maior dos valores da alma. Vivenciá-lo é caminhar para a amorosidade, no rumo do amor universal, a grande meta em nossa evolução espiritual. E o amor, gente, como fala na música aí de entrada, é importante a gente primeiro amar a nós mesmos, para depois a gente amar o próximo. Como é que a gente vai doar amor para o próximo se a gente não se ama, né? Do jeito que a gente é, com as sombras que a gente ainda tem, com o estágio evolutivo que a gente está. Então, é muito importante a gente ter esse foco também da gente se amar. Não é egoísmo. A gente se amar. Deus nos ama, por que a gente não vai se amar? A gente é criação divina, né? E, com isso, consequentemente, a gente vai amar o próximo. Quarta sugestão, elevar a frequência vibratória. Então, Pastorino, ele traz algumas explicações sobre o que eleva a nossa frequência vibratória e o que abaixa a nossa frequência vibratória. Então, ele fala o seguinte, que pensamentos terrenos, baixos, eles têm ondas longas de energia que circulam apenas pela superfície da Terra, atingindo somente espíritos sofredores, involuídos ou as próprias criaturas terrenas. Então, por exemplo, a pessoa que fica em muito pensamento negativo, pensamento de tristeza recorrente, aqueles pensamentos circulares que você não consegue sair, ressentimento, críticas, isso abaixa a nossa vibração. E tem pessoas que falam assim, eu rezo, mas nunca sou atendido, ninguém me ouve, mas que faixa que você está vibrando? Será que com a sua vibração você está atingindo níveis mais superiores ou está aqui só na beirinha da terra? A gente envolver também em fofocas, notícias de tragédias, especulações negativas também abaixa as nossas vibrações. Então, por exemplo, aconteceu um desastre, né? Um acidente. Aí aquela pessoa, você viu a notícia, que a gente não vai ser alheio também ao que acontece, mas você fica lá toda hora querendo ver.
e só vibrando naquilo ali. A gente está abaixando a nossa vibração e a gente está contribuindo para que a vibração do planeta também não fique boa. Tem uma história que eu contei aqui já na evangelização, que é o menino que pensava balões. É tão bonitinha que ele fala que quando uma pessoa, ele via, né? Quando uma pessoa tinha um pensamento negativo, saía um balão preto da cabeça dela. E esse balão preto se unia a outros balões pretos de pensamentos negativos de outras pessoas, formando uma nuvem mesmo, pesada. E aquelas pessoas que tinham pensamentos positivos, bondosos, caridosos, saíam balões coloridos, que também se uniam a outros balões de mesma vibração. E aí, de que lado você quer estar, né? Trazendo essa vibração pesada ou uma vibração positiva? E aí, o que o Pastorino fala também? Que a gente deve se acostumar mais a vibrar em ondas curtas e extracurtas, através de pensamentos elevados, para que nossas preces alcancem os espíritos que se encontram em níveis mais elevados, né? Então, por exemplo, aquela pessoa assim que ela só faz uma prece quando ela está passando um problema, na hora do aperto ela faz uma prece. Ou então aquelas preces assim bem voltadas mesmo para questões pessoais, às vezes até que pode prejudicar outras pessoas. Talvez esse tipo de prece não vai se elevar tanto, não vai chegar onde, né? Então a gente ter cuidado também pelo que a gente está vibrando. O amor desinteressado, a oração, a fé, elas elevam a nossa vibração. Então, a gente procurar sempre ficar atento a isso. Eu pensei comigo que eu adoro fazer cartilhas. Eu falei, gente, vou fazer uma cartilha dessas dicas aí, colar no lugar para ficar bem visível para a gente lembrar. A importância do contentamento. A gente ter contentamento com a nossa vida, do jeito que ela é, com as dificuldades que a gente tem, com as limitações que a gente tem, mas lembrando que a gente está aqui vivo, né? Deus nos quis aqui vivos, a gente tem um corpo, a gente tem o ar que a gente respira, o alimento. Então, esse contentamento, ele vai, de certa forma, nos blindar, trazer uma energia melhor e deixa-nos cheios de Deus. Eu achei isso tão bonito. Outra sugestão, colocar os conhecimentos espíritas em prática, né? Então, o espiritismo, a gente recebe, né, muitos conhecimentos, muitos aprendizados. Mas para que serve o conhecimento? Para a gente colocar em prática. Então, eles dão um exemplo aqui no livro, por exemplo, um aluno que estuda engenharia. Ele vai estudar, mas para depois ele vai colocar em prática, ele vai se formar, ele vai trabalhar. Então, a gente procurar, com tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, a gente ir colocando, nem que seja um pouquinho que seja, um pouquinho em prática. O espiritismo, ele tem esse papel, ele traz a transformação moral, mas desde que a gente coloque em prática. Não adianta a gente ser um fiel frequentador da casa, assistir todos os estudos, as palestras, mas a gente não se esforça para colocar em prática. Então, a nossa transformação moral ela não vai acontecer. As transformações internas, muitas vezes, são desafiadoras, requerem verdadeira reforma, com eliminação de diversos materiais de velhas construções do ego. Então, por isso que é tão difícil a gente mudar, né, gente? Que tem situações que a gente traz de várias encarnações, estão ali petrificadas no nosso ser, e que é difícil mesmo a mudança. É importante a gente não desanimar. Um pouquinho que seja que a gente transformou já é um passo. Então, o trabalho ele é o quê? Contínuo, persistente e prioritário. Agora, o livro também, ele traz algumas sugestões práticas para dentro das casas espíritas, que eu achei interessante também. Por exemplo, ele fala que é importante a gente desenvolver atividades que promovam amorosidade entre os trabalhadores da casa e frequentadores. Por exemplo, atividades que geram vínculos e boa convivência. Então, por exemplo, a gente tem que na casa eventos de festividade no final do ano, no Natal, na questão da Páscoa, a gente se reúne para fazer atividade na comunidade. Então, esses eventos, além das atividades que a gente já tem, elas vão gerar mais vínculos entre os trabalhadores e é uma forma de proteção nossa também.
atividades práticas que efetivamente ajudem os espíritas em suas transformações interiores. Então, no livrinho fala de oficinas, reuniões interativas, por exemplo, sobre valores humanos, campanhas. Eles falam que as palestras, elas são muito importantes, mas que é muito importante ter esses momentos mais de troca, de interação, que assim as pessoas vão internalizar mais os conhecimentos e ter capacidade de ir fazendo as mudanças. E isso, gente, principalmente essa questão dos vínculos, traz uma poderosa proteção contra os inimigos da luz, né? Ainda mais quando a gente está fazendo um trabalho que está surgindo um efeito, a gente muitas vezes vai receber, vai ter uma força espiritual ali, às vezes, para desarmonizar. Então, é muito importante esses vínculos formados. E fala também da questão que esses eventos que a gente promove cativa mais os frequentadores, tornando-se mais visíveis e participantes nas atividades da casa. Então, a gente acolher mesmo, né? Quem chega e quem já está aqui. Então, eu falei de como a gente agir, a gente com a gente mesmo, a gente dentro da casa espírita, e como que a gente vai agir em termos de transição planetária, agora a gente com o planeta. Irradiações luminosas. Então, a importância da gente lembrar que a Terra é nossa embarcação cósmica para enfrentar as tempestades. Então, a gente está aqui tendo a capacidade de evoluir porque a Terra ela está nos acolhendo, ela é nossa embarcação. Então, a gente também se lembrar de fazer orações e radiações luminosas para a Terra, não só para a gente. Ele dá um exemplo aqui, como a gente fazer essas irradiações, né? A gente relaxar, elevar o nosso pensamento, conectando com Deus, com Jesus e as forças cósmicas do amor. Desenvolver um sentimento de amor por a gente mesmo, estender esse amor para o ambiente ao redor, para o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, continentes e o planeta como um todo. Então, assim, eu sempre gostei das irradiações, acho muito interessante. A casa que tem o dia da irradiação, né, Sandra? Sexta-feira, toda semana é um tema diferente, né? Isso. Então, é muito bacana essas irradiações, porque a gente está vibrando além da gente. E a gente pode acompanhar as vibrações da casa e a gente pode fazer as nossas próprias irradiações, né? As intenções que a gente colocar ali nas nossas preces. No livrinho também, ele traz vários exemplos de mentalizações que vão nos trazer blindagem espiritual, mentalizações para trabalhar a presença de Deus dentro de nós, para desenvolver a amorosidade, para desenvolver o bom olhar. O que é o bom olhar? O bom olhar para a gente, para o próximo, o bom olhar para a nossa vida, né? Mentalizações para fazer no chuveiro. Tem várias sugestões, tudo com o intuito de quê, gente? Da gente fazer vibrar a nossa luz, elevar a nossa vibração e a gente não ser um empecilho, um obstáculo para a evolução do planeta. Tudo que a gente puder fazer para a gente favorecer essa evolução do planeta, melhor, para a gente caminhar junto com esse planeta, né? Então, gente, eu quero deixar um espacinho para a gente conversar também. A importância, né, da gente seguir em frente. Cada ano numa página, um ensinamento, provas no caminho. Na escola da vida, talvez essa seja a lição mais importante, seguir em frente apesar de. Então, assim, o nosso ano começando, né, seja com pedras no caminho, com dificuldades, mas a gente seguir em frente, apesar de, e a gente ter esse foco espiritual, né? Do que a gente pode fazer para o bem-estar nosso, o bem-estar do nosso irmão, o bem-estar do nosso planeta. Aí eu queria fazer uma mentalização com vocês, mentalização presença de Deus, para a gente experimentar, colocar em prática aí o que eu trouxe agora aqui do meu livrinho que caiu. Vou pegar ele aqui.
Depois da mentalização, a gente conversa um pouquinho. Então, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, vamos ficar assim com a coluna retinha na cadeira. Vamos relaxar um pouquinho. Vamos respirar fundo algumas vezes. Inspira e expira. Junto com o ar que entra pelo seu nariz, sinta uma onda relaxante que envolve todo o seu ser. Envolva todo o seu corpo no sentimento de amor, harmonia, carinho. Deixe que uma sensação de paz vá tomando conta do seu íntimo. Volte a atenção agora para o centro da sua cabeça e o centro do seu coração. Há uma luz que brilha no centro da sua vida. É a sua essência mais íntima, é a presença de Deus em você. Procure sentir agora a profunda harmonia, o amor, o poder que emanam dessa presença. Tudo em você se transforma em amor, harmonia, em alegria. Diga mentalmente agora, sentindo a verdade profunda que há nessas palavras: eu sou luz. Em minha essência mais íntima, sou luz, sou poder, sou amor, sou alegria. Sinta o mais intensamente que puder essa presença divina em todo o seu ser. Sempre que lembrar, reative essa conexão com Deus. E lembre-se de que Jesus falou: vós sois deuses. E agora, sentindo essa frequência vibratória gostosa, essa harmonia, essa sensação de plenitude e prazer puramente espiritual, vamos devagarzinho, mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés e voltando para o ambiente. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai encerrar a apresentação para a gente conversar um pouquinho, tá?